Irmãos, nós finalizamos o capítulo 1 da Confissão de Fé, essa última escola bíblica. E hoje nós vamos avançar para o capítulo 2, que fala de Deus e da Santíssima Trindade. Eu vou inserir num bloco, assim como o primeiro capítulo eu defini, na verdade não eu, do livro do Ezequiel Peixoto, reverendo Ezequiel Peixoto, nós estamos nos baseando por meio dele. O primeiro capítulo ele definiu como sendo fundamentos, né? Essa segunda parte, que inclui os 3 capítulos da Confissão de Fé, eu quero seguir na mesma linha, só que esses capítulos eles vão falar dos decretos de Deus, sua soberania, a sua vontade, o seu ser, seus atributos. São capítulos que vão desenvolver o porquê as coisas acontecem, ou porquê Deus age como tem agido, e como Ele, mediante essa graça, misericórdia e soberania, Ele providencia para que os seus decretos, a sua vontade, eles venham acontecer. Então nós temos nesse bloco, se eu não me engano, 3 capítulos. Esse de Deus e da Santíssima Trindade, o capítulo 3, que literalmente vai lidar com os decretos do Senhor, e o capítulo 4 sobre a criação. Eu acredito que o 5º também esteja também incluído, porque envolve a providência do Senhor. Mas hoje nós vamos no capítulo 2 falar sobre Deus e a Santíssima Trindade. No capítulo 1, ao estudar sobre as Escrituras Sagradas, nós vimos que ela é a nossa fonte de fé, nossa regra ou manual pelo qual nós vivemos e praticamos e que somos guiados, né, nessa vida. Ela também é a nossa única fonte de revelação, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes aos pais, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E nós cremos nessa verdade e cremos que a palavra de Deus é o registro dessa verdade, dessa revelação de Deus para nossas vidas, que tem tudo o que é necessário para que nós venhamos conhecer a vontade de Deus e também o caminho para a nossa salvação. E se Deus então se revela a nós, ou se revelou a nós por meio das Escrituras, e como ensina no primeiro capítulo, faz sentido então que nós agora avancemos, assim como os teólogos fizeram, estudarmos um pouco mais sobre esse Deus que se revelou. E ao fazermos isso, o foco desse 2º capítulo, ou desse bloco de capítulos da Confissão de Fé, que vão falar sobre o ser de Deus, os seus decretos, a sua vontade e o seu plano, a providência para que esse seu plano venha a se cumprir, é importante que se diga que nós iremos estudar o que as Escrituras dizem a respeito de Deus, uma vez que nós já vimos que ela é a nossa fonte de instrução. Nós não vamos estudar, e não existe um estudo que nos leve a estudar Deus propriamente. Não há conhecimento na face da terra, não há livro que possa conter tudo a respeito do que Deus é e do que Ele é capaz de fazer. Então nós não estudamos Deus como a base, o alvo do nosso estudo, mas nós estudamos o que as Escrituras dizem a respeito desse Deus. A palavra revelada do Senhor por inspiração, dada a homens que foram movidos pelo Espírito Santo a registrar essa revelação de Deus, e o Senhor não revelou tudo sobre ele, revelou apenas aquele que era importante que nós conhecêssemos.
É importante que se diga isso para que a gente não pense que quando falarmos dos atributos de Deus, Deus se resume a só isso. É só esses aspectos, ou só essa lista resumida do que Deus é. Em toda a Bíblia nós encontramos o Senhor se manifestando, o Senhor se revelando ao seu povo, e é por meio dela que nós vamos então conhecer e estudar o caráter, os atributos e a manifestação de Deus por meio da sua obra. Por isso o nosso foco agora, nesse segundo bloco, é conhecer e, ao conhecer, nos alegrar no caráter de Deus, para que melhor possamos refletir sua imagem e dar a Ele a glória devida, né? Ou, para usar uma linguagem que os teólogos vão utilizar, os teólogos do Westminster, né? Nós não damos glória ao Senhor, nós refletimos a glória que Ele já tem, né? Não há nada que eu e você venha fazer que Deus venha ter ou não glória, né? Ele já tem a glória. Nosso dever, como aqueles que são regenerados, criados segundo a imagem e semelhança dele, e regenerados para sermos conforme a imagem de seu Filho, essa imagem agora redimida, o que nós fazemos é refletir a glória do Senhor. Quando cantamos, quando vivemos, quando trabalhamos, quando constituímos família, quando nos consagramos, tudo isso envolve nada além do que refletir esse Deus que é glorioso. Nosso objetivo é isso: conhecer, e ao conhecer termos gozo e alegria, plenitude nesse conhecimento dado por Deus, para que venhamos então viver e refletir a sua imagem, atribuindo a glória que é devida. O capítulo 2, ele tem 3 artigos, e nós iremos ver esses 3 artigos, mas eu peço, antes da gente ler os artigos, e a gente vai ler, eles são grandes, então a gente vai ler um, aí medita, aí depois lê o outro, e vai seguindo nessa linha. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36, já que esse texto, a confissão de fé vai falar dessa soberana vontade de Deus e o seu ser. Esse texto de Romanos capítulo 11, ele descreve bem o que nós vamos meditar. Romanos 11, 33 ao 36. Vamos ler juntos? Uma só voz. Amém? Vamos lá? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, irmãos, que curioso, né? O apóstolo, ele faz algumas indagações, em outras palavras, para que nós venhamos tomar o nosso lugar. Quem somos nós diante dessa grandeza, desse conhecimento? Quem somos nós diante dessa imensidão do que Deus é? E a resposta que ele dá é que nós temos um lugar e nós temos um papel a cumprir. Reconhecer este Deus na sua essência e mediante a sua manifestação. A essência, quem Ele é, e a sua manifestação daquilo que nós recebemos pela a obra dele realizada em nossas vidas. E a conclusão, diante de tudo isso que podemos perceber, que Deus,
ao se revelar ao seu povo e o povo responder a essa revelação de maneira coerente, a conclusão é que o nosso dever, o nosso papel, o nosso lugar não é outro senão dizer estas mesmas palavras, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, e reconhecer a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é a função do povo de Deus, a igreja do Senhor. O Espírito Santo, na igreja, o agente da Trindade, ele está trabalhando para que isso aconteça. Jesus Cristo criou essa ponte de reconciliação para que nós viéssemos então nos achegar a esse Deus em paz, em justificação e também em santificação, como nós estamos vivendo e precisamos fazer. Então, o estudo nesse segundo capítulo da Confissão de Fé, os teólogos então estão querendo que entendamos e venhamos compreender essa grandeza de Deus por meio dos seus atributos que estão descritos nas Escrituras. Nós veremos isso, que o Deus revelado nas Escrituras, ele é único, ele é autossuficiente e ele é trino. Esses três artigos do capítulo 2, eles têm como objetivo apresentar isso a nós. Deus é único, ele é autossuficiente e ele é trino. Em primeiro lugar, então, o Deus revelado nas Escrituras, ele é único. Vamos ler aí o primeiro artigo do capítulo 2 da Confissão. Ele diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seu juízo, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Veja, irmãos, esse primeiro artigo, essa primeira seção do capítulo 2 da Confissão, ele começa descrevendo atributos de Deus que as Escrituras nos apresentam. A revelação de Deus ao seu povo inclui esse manifestar do caráter e da sua essência ao seu povo. Nosso Deus não é um Deus desconhecido, não é um Deus distante do seu povo. Ele é um ser soberano, supremo, mas também é um ser pessoal, que se relaciona com a sua criação, e ele faz isso revelando quem ele é ao seu povo. Nós adoramos um Deus pelo qual se revelou a nós primeiro, nós o conhecemos e o adoramos como tal, mediante esta verdade que conhecemos. Os atributos que nessa sessão os teólogos eles vão descrever não é uma lista final sobre quem Deus é. É apenas aqueles mais conhecidos, ou aqueles que em toda a Bíblia eles vão aparecer de maneira muito mais pontual. Até porque, meus irmãos, quando a gente lê as Escrituras e a gente vem de uma visão ou a cosmovisão reformada da aliança, a gente percebe que Deus está agindo do início ao fim com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Ele criou um povo, criou o mundo e quer que esse mundo, esse povo, reflita a sua glória.
em adoração, em obediência, em santidade, e sejamos nós perfeitos e perfeitamente habilitados por meio da sua palavra, que nos habilita para vivermos cumprirmos essa missão. Então, do início ao fim, Deus está manifestando o seu poder, está revelando a sua essência, para que este objetivo dele seja alcançado. Mesmo com Gênesis capítulo 3 descrevendo a queda da humanidade, e Apocalipse capítulo 21 e 22 descrevendo a restauração de todas as coisas. Nós temos nesse meio caminho o propósito e o objetivo de Deus acontecendo. O ponto é, esses atributos que nós conhecemos e que as Escrituras vão nos apontar a respeito de Deus, diz respeito a esta obra que Ele está realizando, a redenção do seu povo, a restauração de todas as coisas. E para isso, Ele vai manifestar um caráter, uma essência que está sendo necessário para que essa obra aconteça. E o seu povo, assim como a sua criação, principalmente o seu povo, reflita essa glória a Ele na adoração, na nossa santificação, até chegar ao momento da nossa glorificação. Então tem atributos de Deus que talvez nós venhamos conhecer lá na eternidade, quando então estivermos com os nossos olhos desvendados de uma vez por todas, com um ser preparado para isso, né? E ainda assim não conheceremos e veremos tudo sobre Deus. Ele vai continuar sendo o Senhor do universo, maior do que a sua criação, mesmo ela regenerada. Nestes atributos de Deus que nós lemos aqui nesta lista, além de não ser todos, também eles estão divididos em duas partes: atributos que têm a ver com a essência de Deus, quem Ele é. Nada na sua criação é semelhante, por assim dizer. Só Deus é assim. Ou, em outras palavras, a gente vai ver que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, está envolvido nesse caráter, nesses atributos. E uma outra parte são os atributos pelos quais nós conhecemos e vivemos e somos ensinados a reproduzirmos. Então nós temos atributos que na teologia é conhecidos como incomunicáveis, ou que não são compartilhados com a sua criação, com o seu povo, e os atributos comunicáveis, ou aqueles que são compartilhados. Nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos de uma maneira que venhamos imitá-lo. Então, nós vamos ver isso aqui. E o primeiro que a confissão vai descrever é que Deus, Ele é único. Veja, há um só Deus. É que os teólogos começam descrevendo. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, eu vou sempre falar alguns versículos. Você que está com o seu caderno, anote, você pode ir acompanhando. Mas são muitos atributos que eles colocaram aqui, então eu vou sempre fazer essas leituras de uma maneira que a gente consiga aproveitar melhor o tempo. Então Ele é único. Lá em Deuteronômio nós temos o texto-chave do povo de Deus, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a primeira verdade que está sendo apresentada. Nós não cremos, quando falamos na Trindade, em três deuses. Só há um Deus. Nós somos conscientes de que esse Deus se manifestou, se revelou, e esse Deus não é criado por nós. Ele veio a nós. Assim como Adão foi criado, colocado ali no paraíso, e o Senhor se apresentou a ele, deu as instruções necessárias. O Senhor fez isso também fora do Éden,
com a sua criação e espera que o seu povo transmita essa mensagem como sal da terra e luz do mundo. Ele é único. Os teólogos também vão dizer que esse Deus, ele é vivo e verdadeiro. Lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9, ele diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Por que eles trazem essa verdade que parece esses dois atributos serem intercambiáveis, né? Se ele é único, ele é vivo e verdadeiro. Mas a ideia é exatamente porque, como o Calvino vai dizer, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Nós criamos os nossos ídolos, criamos as nossas divindades que venham se adequar à nossa vida, que venham se encaixar aquilo que nós acreditamos e que nós esperamos. Então Paulo, a escrever não só aos Tessalonicenses, mas também em outras cartas, como outros textos das Escrituras, para contrariar essa ideia da existência de outros deuses e que deve se adorar. Ele diz: o Deus de Israel, Yahvé, é o único, vivo e verdadeiro. Os outros deuses foram criados. Eles não falam, eles não ouvem, eles não são verdadeiros, são falsos deuses. Isso é importante para a igreja do Senhor. Nós não servimos e vivemos e nos movemos por meio de um Deus falso. Não, Ele é vivo, é verdadeiro. Até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo e reina soberanamente e governa o mundo. Esse Deus, segundo os teólogos também, além de ser único, vivo e verdadeiro, Ele é infinito em seu ser e suas perfeições. Mateus capítulo 5, verso 48, o próprio Senhor Jesus Cristo traz essa verdade para os seus discípulos, quando ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. A ideia de perfeição aqui é que não há nada, nem uma mancha, nem uma atitude, uma palavra, um pensamento, como nós temos atitudes, palavras e pensamentos errados, manchados pelo pecado. O Senhor nosso Deus é infinito, no sentido de não ter início e nem fim, e seu ser, Ele é infinito em seu ser e suas perfeições. Tudo em Deus é perfeito. Não houve um momento onde Deus começou a amar. Ele sempre foi um Deus de amor. Não houve um momento onde Deus teve que ser justiça ou juiz para tratar uma questão. Ele sempre foi um ser justo, um reto juiz. Sempre governou de maneira justa. Então, os teólogos também trazem essa verdade a respeito de Deus. Outra verdade importante para a igreja, principalmente a igreja deste século, né, que está se tornando cada vez mais uma igreja igual a qualquer outra na adoração. Os teólogos também vão dizer que ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é um ser que não se assemelha a nós e nem nada da sua criação no que diz respeito à matéria. João capítulo 4, verso 24 descreve o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nós conhecemos bem esse texto. Quando ela está preocupada sobre o local correto para adorar, sobre a disposição correta, onde se deve ir para então encontrar esse Deus, ou um local de habitação desse Senhor. E Jesus, ele já está nessa palavra com a mulher samaritana,
dando um spoiler daquilo que ele veio realizar no que diz respeito à habitação do Senhor. Não no templo feito por mãos humanas, mas no próprio coração do povo de Deus. Coração este regenerado, porque ele não vai habitar num coração impuro. Coração este santificado, justificado, que não há uma condenação e que agora está sendo santificado. É esse tipo de habitação que o Senhor Deus habita. E Jesus diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem também em espírito e em verdade. É o nosso espírito sendo movido e conduzido pelo Espírito de Deus para adorarmos a Deus. Então o Senhor, por mais que a Bíblia ela vai apresentar às vezes algumas palavras que nos leva a entender que a mão de Deus realizou tal coisa, que os olhos do Senhor veem, né? São linguagens que as Escrituras vão utilizar para que nós venhamos ter uma dimensão, tenhamos um entendimento sobre o que de fato o Senhor está fazendo. Quando diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, não significa que ele tem um olho como o meu e o seu, né? Até porque se for assim, Deus não é onisciente, né? Ele só vai ver o que está diante dele, atrás não, que é o nosso caso, né? Então, quando diz que os olhos do Senhor estão por todo lugar, é para mostrar de uma maneira que eu e você vai entender na linguagem humana que o Senhor tudo vê. Quando diz que a mão de Deus está sobre o seu povo, está guardando, está protegendo, está conduzindo, ou a mão de juízo, é para que nós entendamos uma linguagem que utilizamos até o cuidado e o amparo de Deus que nos cerca, que nos envolve. Então é desta maneira que nós vemos que nós somos conduzidos, e os teólogos estão descrevendo aqui. Ele é espírito puríssimo, o aspecto santo, sem mácula, perfeito do nosso Deus. Nós somos chamados a sermos santos como Ele é santo. Não é Deus que Ele venha se adequar àquilo que nós somos. Assim é os outros deuses criados pelos homens. Assim é dentro do espiritismo, até mesmo de igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas, né? Que limitam o Senhor Deus a alguma coisa. Não, nós adoramos um Deus vivo, verdadeiro, único, infinitamente perfeito, que é um ser espiritual. Como eles dizem que é invisível, sem corpo, membros ou paixões. Outra questão importante a gente entender aqui sobre as paixões. Paixão sempre está relacionado a sentimentos e emoções oriundos dessa terra, algo carnal. Eu estou apaixonado por fulano. A gente já sabe com isso que essa paixão ela tem prazo de validade, né? Quem nunca, na época de escola, não teve as suas paixões, né? Eu era um menino apaixonado na escola. Na quinta série eu tinha uma paixão, na sexta eu tinha outra, na sétima eu tinha outra, na oitava eu tinha outra, até que chegou um dia, rapaz, esse negócio tá dando certo não. O Senhor, ele não a sua ação, o seu ser, ele não age com os mesmos sentimentos que eu e você. As paixões limitadas. Até mesmo o meu amor e o seu amor não é o amor de Deus. Inclusive, nós somos ensinados nas Escrituras, uma vez crentes em Jesus, a amar como Deus amou. E só podemos fazer isso porque o Espírito Santo habita em nós. E uma das características do fruto do Espírito é o amor. Então, uma vez que você é crente em Jesus Cristo,
creio no Senhor, você não pode amar o seu próximo, o seu cônjuge e a si mesmo e a Deus com amor humano, com amor desta terra, mas com amor espiritual, com amor do Espírito de Deus. Aí esse amor vai fazer a gente continuar servindo ao Senhor na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, e até que a morte nos conduza à presença dele, a gente vai continuar amando esse Deus. Não é isso? Então, é importante falar sobre as paixões, para que a gente não pense que Deus ele é igual a nós. Sabe? Eu estava no supermercado outro dia e na fila lá e na rádio local estava tocando lá, né? Quando Deus te desenhou, ele estava namorando, né? Acho que é assim a letra. E aí eu só baixei a cabeça e, rapaz, como é que pode, né? Fiquei comigo. E na mesma hora que eu pensei, a menina do caixa também falou: rapaz, que bagunça que esse povo faz a respeito de Deus, que coisa perversa. Aí eu disse para ela: mas a gente só faz isso porque infelizmente é assim que nós somos. Nós queremos que Deus ame igual nós amamos, nós queremos que Deus aja igual nós agimos, e não é assim que Deus faz. Pelo contrário, devemos buscar nele essas virtudes, esse espírito santo, puro, que o Senhor tem e que nós aprendemos com ele. Ainda nós temos também outra descrição que eles vão dizer, que o Senhor ele é imutável. A própria palavra está muito clara, né? Ele não muda, ele é o mesmo, né? Em Números capítulo 23, verso 19, nós temos ali o Moisés descrevendo, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Então Deus não é como eu e você, que muda a cada manhã, né? Pelo contrário, o Senhor é o mesmo. Ele foi ontem, ele é hoje e sempre será, eternamente. Aí você, de repente, na sua leitura devocional, lá na sua casa, você vai ler textos como, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 6, capítulo 4, 5 e 6, se eu não me engano, você tem ele dizendo que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, né? E aí a gente olha aqui, o pastor mentiu. Deus se arrepende sim. Na época de seminário, a gente tem ali um período na nosso estudo de homilética, onde nós somos levados a produzir um sermão e pregar esse sermão na sala de aula para os professores. Aí pensa, meu irmão, você pregar na igreja é difícil, dá aquela dor de barriga. Imagine com um professor lá sentado te olhando, né? E com a caneta. E lá pelas tantas, alguém foi lá na frente e o tema da mensagem dele era basicamente, mais ou menos sobre isso, né? O arrependimento de Deus. E lá já foi um choque para todo mundo, né? Até mesmo para aqueles alunos mais novatos. E a mensagem se deu nisso, com base exatamente nesse texto de Gênesis, onde Deus se arrependeu. Olha, irmãos, nós somos ensinados a nos arrepender dos nossos pecados, porque Deus também se arrependeu. Nós também precisamos nos arrepender constantemente, tudo, tal, tal. Deus não é assim, meus irmãos. Quando fala lá do arrependimento de Deus, é para usar uma linguagem, uma palavra, que melhor vai descrever qual é o sentimento de Deus naquele momento. Deus está olhando para a humanidade e está vendo o rumo que ela tomou. Quando você se arrepende, você se arrepende no sentido de que eu não deveria ter feito isso, né? Não é esse o papel de Deus ali, não é isso que Deus está falando, até porque por meio de Noé e sua família, o Senhor recomeça a humanidade. Então não é esse o sentimento do Senhor. Quando diz que Deus é imutável, ele não é
como eu e você, que muda os nossos planos, que se arrepende, que volta atrás e que tem variações nesse plano, né? A gente planeja A, e aí antes de começar o plano A, a gente já passa para o plano B, que já desistiu do A, porque não deu certo. A gente dorme com um plano e amanhece com outro, e termina o dia com outro, e aí no outro dia recomeça, né? Lá em casa, eu e minha esposa, sempre que a gente vai adquirir alguma coisa, nós sentamos, conversamos, planejamos, e a gente pesquisa muito sobre aquele produto, né? Ou sobre aquele objeto que a gente está querendo adquirir. Depois de ter analisado as marcas, a eficiência, a qualidade, aí que a gente vai comprar. Depois também tem o dinheiro, né? Ou pelo menos o crédito para poder fazer isso. Mas esses planos nossos, eles sofrem variações, eles mudam. E quando a gente olha para o ser de Deus, ele é um só. Em Gênesis 3,15, o Senhor planejou restaurar a humanidade. E nós vemos esse plano se desenrolar ao longo do Antigo Testamento, se cumprindo em Cristo Jesus no Novo Testamento, e a sua fase final se desenrolando agora nas nossas vidas por meio da nossa santificação até o momento onde Cristo virá buscar. Ele é o mesmo, não há mudança ou sombra de variação. É o que Tiago vai dizer, capítulo 1, verso 17, ele é isso mesmo, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Imagine, irmãos, você servir a um Deus que não tem certeza do que está fazendo. Imagine você orar a um Deus porque você não tem certeza do que está fazendo, você está querendo que Deus lhe ajude, e de repente esse Deus também não sabe o que está fazendo. Seria perigoso, né? O mundo estaria um caos maior do que está. Mas esse caos por causa das nossas incertezas e não a incerteza de Deus. Até mesmo esse caos, conforme a matéria que nós vamos ver no próximo capítulo sobre os decretos de Deus, eles estão perfeitamente em sintonia com a vontade do Senhor. Está tudo acontecendo de maneira muito apropriada. Deixa eu contar rapidamente algo que eu presenciei na minha saindo aí entrando na adolescência, saindo da junior para adolescente. Meu pai, pastor, nós estávamos de viagem aí para Serra Pelada, se eu não me engano, e nós fomos com ele, eu, meu pai, na época eu e minha irmã, se eu não me engano, e uma tia. Nós fomos lá para Serra Pelada, e o pessoal lá de Serra Pelada muito bem receptivo, já tinha aquela galinhada esperando a gente. E menino, você sabe, né? Quando chega nas casas dos outros, dá logo uma fome, e quer comer até essa panela. Passa vergonha no pai e na mãe, parece que não tem comida em casa, né? Rapaz, eu e minha irmã comendo como se o amanhã não existisse. Bucho cheio. No almoço, terminou o culto à noite, teve aquele banquete, e tome mais. No dia seguinte nós fomos embora. E a estrada ruim, cheia de buraco. O carro era aquele Gol quadrado, 94, com cheio de gasolina dentro. A janela aberta e aquele balanço, aquela coisa toda, eu já passando mal com meu irmão. E a comida querendo voltar. Eu sei que teve uma hora lá que ela, né, só botou a mão na boca e para. E meu pai parou o carro, puxou o freio de mão. Eu me lembro da cena todinha, chateado. E aí corre que ela já começou a vomitar dentro do carro, e aí sai, termina de vomitar. E a gente desce todo mundo porque ficou aquele fedor de azedo. E eu sei que ele reclamando: menino, aí comendo o rancho dos outros todinho, o tanto que eu ensino vocês. Questão de... não foi 1 minuto, meus irmãos, que a gente estava parado ali, ela vomitando. Havia uma árvore antiga no pé da estrada, muito grande, e nas queimadas ela ressecou.
E a gente estava de costas, a gente só escutou o barulho, ela caindo lá na frente ali, questão de uns 100 metros. Bum! Se despedaçando todo dia. Nós ficamos assustados. Meu pai ficou calado ali olhando. E aí depois ele conversando com a gente chorou ali. Ele falou: olha, graças a Deus tu vomitou, menina. Graças a Deus tu vomitou, porque senão essa árvore tinha caído em cima da gente. Que era uma subida, era o tempo certinho de cair em cima de nós. Então, quando eu penso nos decretos de Deus, embora na nossa limitação a gente comete muitos erros, mas Deus não. O Senhor faz a sua vontade. Tragédias às vezes acontecem, a gente lamenta, a gente chora por erro dos outros no trânsito, e de repente as coisas vão acontecendo, vão se encaixando, e a gente olha, que bom que isso aconteceu. Talvez lá na frente a gente vai entender o porquê, ou às vezes lá nessa terra a gente nunca vai entender, mas a gente precisa confiar que o Senhor é soberano e faz tudo conforme o seu agrado. Lá no céu de repente a gente entenda: ah, rapaz, tá aí, por isso. Então, erro meu e da minha irmã, comer tudo e passar mal, mas olha Deus fazendo. Naquele exato momento precisou que a gente parasse e o Senhor nos poupasse aí de um acidente. De repente a gente não estava nem aqui contando, diz o outro, né? Contando a história. Então o Senhor, ele é imutável, e isso se dá também, os teólogos vão dizer, porque ele é eterno. O Salmo 90, verso 2 diz: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nada disso existia, Deus já estava lá. Antes mesmo de você nascer, Deus já estava lá, agindo, trabalhando. Ele não passou a existir. As escrituras, elas já pressupõem a existência de Deus no primeiro verso, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando as coisas estavam se formando ou trazendo a existência, Deus já estava trabalhando, Deus já existia. Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, ele vai falar essa mesma ideia de um Deus imutável, eterno, quando ele diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o nosso Deus. Eles também dizem, além de ser eterno, que Deus é incompreensível. O Salmo 145, verso 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Incompreensível é nesse aspecto de que nós não conseguimos chegar numa compreensão total a respeito de Deus. Não é que ninguém possa explicar Deus. Se for na sua totalidade, ok. Mas Deus se revelou a nós. Nós temos um livro inteiro falando de quem Deus é, do que Ele fez. Nós podemos sim dar uma explicação a quem de direito ou a quem requer essa explicação a respeito de quem Deus é. Essa conversa de que ninguém explica Deus, isso aí é coisa de gente preguiçosa que não lê Bíblia. É gente que não tem compromisso com a palavra do Senhor. Nós temos uma mensagem a respeito de Deus que precisa ser proclamada, e ela é a explicação de que Deus existe, de que Deus é imutável, Ele é Espírito. O que Deus é? Deus é tudo. Já ouviu? Fala sobre Deus. Deus é tudo. Quando não, Deus é amor. Bom, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ler os salmos. Os salmistas oram ao Senhor e descrevem o seu ser. O texto que nós lemos, Romanos 11, 33 a 34: quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Então, essa incompreensão que os teólogos estão dizendo é nesse aspecto final e total a respeito de Deus. Deus é incompreensível nesse aspecto. Ele não se iguala a nós. Nós não temos uma mente capaz de saber, ter a mesma mente do Senhor, ou conhecer tudo que o Senhor sabe. Nós temos a mente de Cristo. Por meio de Cristo nós conhecemos a Deus.
Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. De que maneira? Por meio da palavra das Escrituras. Aí vem agora, irmãos, aspectos importantes e mais comum a respeito do ser de Deus. Onipotente, fala de um Deus que é todo poderoso. Gênesis 17:1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus todo poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor deu poder aos homens, o Senhor deu poder aos anjos, o Senhor deu poder aos animais. Ele tem a sua força, tem o seu poder. Até mesmo o próprio diabo, ele tem o seu poder, os seus anjos, os seus demônios. Mas o Senhor Deus é o todo poderoso. A sua onipotência é dele mesmo, não foi dada a ele, como nós recebemos, como os homens, os animais receberam. O Senhor, ele é o todo-poderoso. O Senhor, Lucas 22, o Senhor Jesus diz: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do todo-poderoso Deus. Apocalipse 1:8: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí, por vezes, nós, mais uma vez, tratamos Deus com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não sei se Deus vai fazer isso, não sei se Ele é capaz, né? Eu já disse aqui, né, principalmente na reunião de oração, os coitados dos irmãos ouvem direto eu falando isso. Aquela irmãzinha, né, que pedindo oração, e aí a gente pergunta lá, o pastor perguntou para ela: como é que tá as coisas, irmão? Né? Tá do jeito que Deus quer. E falou com uma certa tristeza e amargura, sabe? Tá do jeito que Deus quer. Então tá bom, minha irmã. Tá do jeito que Deus quer, glória a Deus, se alegre. Louve ao Senhor por isso. Porque se tiver do jeito que você quer, aí fique triste. Chore, se arrependa, se humilhe na presença do Senhor o mais rápido possível. Eu tinha um pastor, o pastor Ângelo. Hoje ele está na Presbiteriana lá em São Luís. Ele dizia o seguinte: que se está tudo em paz na sua vida, não tem nenhuma tentação chegando, se o diabo e os seus demônios não estão nem aí para ti, não está acontecendo nada, corra para os pés do Senhor o mais rápido possível. Porque das duas, uma: ou você já chegou no céu e já está tudo certo, ou você continua na terra, longe de Deus e fazendo a vontade do diabo. O diabo não vai mexer com os dele, não. As tentações não vão acontecer com alguém que está convicto da sua vida santa, não. Mas aquele que faz a vontade do Senhor e que está lutando contra o pecado é o que é mais tentado, é o que é mais perseguido pelo diabo e seus anjos. Mortificar os desejos da carne é uma guerra, meus irmãos. Gálatas capítulo 5 fala isso, uma batalha. Então, se está tudo certo, você está igual o bebezinho, né? Em paz me deito e logo pego do sono. Claro, a gente faz isso porque Deus é conosco. Mas se você está percebendo isso, não é que a gente precisa estar sempre sendo tentado e em conflito para dizer que nós estamos bem com Deus, não é isso. Mas o ponto é que neste mundo nós temos lutas constantes e constantemente precisamos nos consagrar a Deus e recorrer a esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo o que pedimos ou pensamos. Agora veja, outro aspecto que vai ser declarado aqui é que Deus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E a gente vai ver que ele sabe todas as coisas, não porque como eu e você, precisamos conhecer estas coisas para saber. Ele sabe todas as coisas porque ele mesmo fez todas as coisas. Ele mesmo decretou todas as coisas. Ele mesmo desenhou e regulou
tudo o que existe e tudo o que acontece nessa vida. Romanos 11:34, a gente leu, ele vai dizer: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Isaías 40, verso 13: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? O Salmo 139, verso 1 ao 4 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhos o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha que maravilha, né? Isso consola nosso coração, meus irmãos. Isso, de certa forma, traz uma tranquilidade em saber que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor está vendo a sua aflição, a sua angústia, o seu choro. E isso não é desculpa para que você não ore. Nós somos chamados a orar. A oração nos coloca em submissão à vontade do Senhor e nos coloca aos pés dele, dizendo: Senhor, eu preciso de ti, eu dependo de ti. Isso também não te dá a desculpa para você ser simplista na oração. Senhor, tu sabe, né? Então faz aí, que eu estou aqui aguardando. Sabe? Aquela oração descompromissada, preguiçosa. Tem uns mais atrevidos que quando vai dormir, Senhor, mesmo de ontem. Então, nós não somos levados a ter esse tipo de relação com Deus descompromissada. Você não sabe orar? O Espírito de Deus nos ajuda. E Ele faz isso pela sua palavra. Ore as Escrituras. Pegue os salmos. Os salmos são repletos de orações cantadas e outras mesmo gemidos. O Salmo 16, ele é um gemido angustiante de alguém que está em plena depressão. Ele ora, ele rasga o coração diante de Deus. Essa sinceridade e essa intimidade que Deus quer que nós façamos. Por isso, entra no teu quarto e fecha a porta, porque lá é você e Deus. As pessoas não precisam estar envolvidas nisso, e nem você ficar orando, expondo o seu coração de tal forma a outros, a não ser que você precise que alguém te ajude. É esse tipo de relação que o Senhor espera que nós tenhamos. Ele sabe que você está angustiado, mas Ele quer que você, como filho, diga: Senhor, na minha angústia eu te busco. E por que eu estou angustiado, Deus? Por isso e aquilo outro. O meu desejo até, Senhor, seria dar um fim a tudo isso, mas eu confio no Senhor, eu confio nas tuas mãos. Então, ore com a sinceridade do seu coração. A dica que eu dou para a oração é essa: seja sincero, Senhor. Não se preocupe em ter as palavras bonitas, né? Tem gente que tem medo de orar em público, tem medo de orar até mesmo com a família ali, porque não ora como fulano de tal ora, ou como ciclano. A oração é uma oração sincera. É claro, no culto, a oração ela tem que ser racional também. Ela não pode ser desprovida de aquilo que é real, né? Porque se você orar de todo jeito, de maneira irracional, você vai falar coisa com coisa. Igual certa vez, né? Estamos ali orando e uma pessoa foi colocada para orar, e ela estava orando, pedindo que Deus abençoasse o bar de um parente dela, para que prospere, que dê muito dinheiro. Deus não vai nem ouvir esse tipo de oração, não. Ele não vai orar por coisas, para abençoar coisas que Ele sabe que vai trazer pecado e mal para a sua vida. Senhor, tira o gerente da função dele e me coloca lá, Senhor. Eu que deveria estar lá. Esse tipo de oração não faz. Sabe uma outra oração? Oh, Senhor, nem para cair uma bolsa de dinheiro do céu, ou para eu achar. Meus problemas se acabaram, né? Não, ore, Senhor, me dê saúde e inteligência para conseguir um emprego.
e sabedoria para administrar meu salário, para que eu não entre em dívidas. Então, ore com sinceridade nesse aspecto. E a oração, ela é racional também. Nós oramos com os pés no chão, conscientes, sabendo o que nós estamos dizendo. Até porque, se a oração em público, ela precisa ser confirmada com amém, eu preciso entender o que você orou. E eu preciso saber que essa oração, ela não vai ferir nenhum princípio bíblico. Certo? Deus é onisciente. Deus também é onipresente. O Salmo 139 vai descrever isso, e os teólogos apresentam aqui para nós. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará... Peraí que eu me perdi. Se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, quando pensamos num Deus que é espiritual, então faz sentido ele também, nós entendermos que ele está em todo lugar. Ele é onipresente, né? Faz sentido nós entendermos que não há um lugar neste mundo onde eu e você possamos nos esconder que Deus não saiba, né? Não é igual a gente, né? Quem nunca brincou de esconde-esconde, né? Lá em casa os meus filhos, eles brincam direto. O meu mais novo, ele chora quando ele não acha o Pedro, né? O Vitor Hugo. O Vitor Hugo vai procurar e aí ele pergunta: pai, você sabe onde é que está o Pedro? Filho, eu sei, mas é você que tem que procurar. Mas não estou achando. Aí ele começa a chorar. O Senhor, ele não está escondido, né? E nem nós nos escondemos dele. Ele está sempre presente. O que diz o Salmo 46? Salmo 46, ele vai dizer: o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, o socorro. Exatamente, Salmo 46. O socorro bem presente nas tribulações. Ele está sempre conosco. E é a promessa que o Senhor Jesus deu: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa onipotência, onisciência e onipresença são consoladoras para nós sabermos que Deus é. Ao mesmo tempo, meus irmãos, é um alerta para nós. Tomem cuidado, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Porque a gente ouve: o Senhor sabe de todas as coisas, e a gente tranquiliza: que bom. Mas tem o outro lado de Deus saber outras coisas. Ele vê o seu pecado oculto. Ele vê o seu plano malicioso, o seu coração corrompido. Ele está com você lá, te vendo, quando você está cometendo algum crime, você está furtando, você está mentindo, adulterando, quando você está fazendo algo de errado. Os homens, eles não estão em todos os lugares, eles não podem ver tudo, né? Eles são limitados, eu e você. Deus não. Então, esses três aspectos do ser de Deus: é consolador e ao mesmo tempo nos alerta e nos põe na presença dele, de maneira que venhamos estar sempre prontos. E é com razão que o próximo atributo que ele vai apresentar aqui é que o Senhor é santíssimo. Ele é onipotente, onisciente e santíssimo. A santidade de Deus, ela não é uma novidade para o seu povo. Já no Éden, o Senhor exigia do seu povo pureza e santificação. Não coma da árvore, não coma do fruto do conhecimento e do bem e do mal, da árvore que estava ali no meio do jardim. Era uma mensagem que Deus estava dizendo: se mantenha fiel, puro, santo, porque no dia que dela comer, certamente morrerás, que aí você já não estará mais nesse mesmo estado.
O profeta Isaías, capítulo 6, verso 3, ele diz: e clamavam uns aos outros, para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É curioso que esse é o único atributo na Bíblia que vai ser mencionado 3 vezes. Nós temos várias passagens que falam do amor de Deus, mas nenhuma diz que Deus é amor 3 vezes. Amor, amor, amor. Mas quando se trata da santificação do Senhor, nós temos então essa descrição. Alguns dizem que esse é o atributo chefe, né, o principal de Deus, onde todos os outros estão ancorados. Deus ama de maneira santa. Deus realiza a sua justiça de maneira santa. Deus é misericordioso em santidade, como Ele é santo. Ele não passa a mão na cabeça de pecador. Ele não passa a mão na cabeça daqueles que estão se rebelando contra Ele, porque a sua santidade não atribui essa misericórdia e essa justiça desta maneira. Ele não é misericordioso ao mesmo tão misericordioso ao ponto de dizer: não se preocupa com seus pecados, não estou nem aí com eles não, pode vir, venha como estás, né? Muitas igrejas têm essa ideia: o Senhor não vê quem você é, Ele quer o seu coração. Então lascou, porque é o coração que é o mais corrupto. Tá, nós estamos em perigo. Ele quer de fato que você venha como estás, nos seus pecados. Ele nos amou e o seu Filho entregou sua vida na cruz ali, o Senhor provando o seu amor, estando nós ainda em nossos delitos e pecados, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus não morreu por gente boa, gente santa, gente que não tinha pecado nenhum. Todos pelos quais o sangue de Cristo foi derramado foi porque eles estavam em seus delitos e pecados. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. E essa obra é para que nós viéssemos então viver e glorificar esse Deus que é santo também de maneira santificada. Por que nós oramos no culto pedindo: o Senhor perdoe nossos pecados? Para que o Senhor receba a nossa adoração. E nós oramos em nome de Jesus, porque foi Ele que pagou o preço. Você não precisou acender nenhuma vela, você não precisou adquirir nenhuma rosa ungida, e nem precisa. Sexta-feira agora foi que dia? 13, né? Muitos aí, sexta-feira 13 é a sexta da maldição, né? Tem que fazer não sei o que aí para poder quebrar as maldições. Tantas sextas-feiras, o Senhor, numa sexta-feira, Ele morreu em nosso lugar e quebrou toda a maldição que estava sobre o seu povo. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não precisa ninguém nem ter medo da sexta-feira. Enquanto uns temem, nós estamos vivendo um novo com o nosso Deus em paz, justificados pela fé em Cristo Jesus. Agora, é importante que se diga: nós fazemos isso, nos achegamos a Deus por meio de Cristo. Sem Cristo, nós continuamos em condenação. O homem sem Cristo, ele continua em trevas, ele está perdido. Ele é alguém odiado por Deus e não amado. Deus prova o seu amor por meio de Cristo Jesus. Nós somos amados porque Cristo se entregou em nosso lugar. Então, irmãos, viver em plena santidade é viver de um modo digno e aceitável do Senhor para aqueles que creram no sacrifício do seu Filho. Todas as vezes que nós oramos e viemos prestar culto, você não precisa trazer um cordeiro nem um bode. Você não precisa derramar sangue. Você só precisa chegar a Deus: Senhor, o teu cordeiro já foi morto no meu lugar. O sangue dele já foi derramado. O mecanismo de Deus aceitar o seu povo e perdoar é o mesmo da antiga aliança. A diferença é que agora um cordeiro perfeito já derramou o seu sangue. E a gente está terminando. Nós temos outro aspecto que os teólogos vão dizer aqui nesse primeiro artigo.
além de dele ser santíssimo, ele é completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Os Romanos 11:36, ele diz, né, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas antes ele perguntou, quem foi o conselheiro de Deus? Quem é esse que foi capaz, ou que se acha capaz de dizer o que Deus tem que fazer? Né? O Senhor é livre. Ele é soberano na sua vontade, ele faz o que ele quer. E o que ele quer, nós precisamos descansar, porque se ele é santo, nós já falamos, o amor e a justiça de Deus e todos os atributos vão estar influenciados por essa santidade de Deus. O Salmo 115, verso 13, nós cantamos aqui: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. É nós que precisamos moldar as nossas vidas de acordo com a vontade do Senhor. Nós é que somos ensinados pelas Escrituras a orar dizendo, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso e aquilo outro, porque Ele que faz tudo o que lhe agrada. Outro atributo que ele vai descrever é que Ele é cheio de amor. O amor de Deus, eu acho que a gente não precisa nem falar muito, né? Nós conhecemos bastante. Aquele que não ama, o Senhor diz, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E é esse amor santo também aqui. Não é o amor ciumento que nós temos, esse ciúme que faz mal para o outro. Não é esse amor seletivo, né? E que a gente tem os preferidos. O Senhor, Ele tem um amor santo, justo. E em 1 João capítulo 4, verso 16, diz que e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Para a gente concluir, os teólogos vão dizer também que esse Deus, Ele é misericordioso e longânimo. Aí a misericórdia agora entra em cena, quando ele diz que Ele é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. Aqui nós temos um aspecto da dimensão do amor de Deus. Essa misericórdia de Deus e bondade nos permite nos achegar a Deus, mesmo quando falhamos. É o Senhor nos dando mais oportunidade. Ele é misericordioso. E isso também porque Ele é longânimo. Isso tem a ver com o Senhor ser tardio em irar-se. A sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça se estender por toda a nossa vida. Por isso, 1 João o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Pelo sacrifício de Cristo, nós podemos recorrer a Ele, até porque nós pecamos ainda. Ninguém aqui está pronto para partir, estar com Cristo, porque nós ainda falhamos, pecamos. O Senhor ainda está realizando a obra em nós. O profeta Naum, ele falando da parte de Deus, ele diz, capítulo 1, verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Olha, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Por mais que Ele seja misericordioso, se você falhou, você pecou, e você não recorre pelo sacrifício de Cristo ao perdão dos seus pecados, o Senhor não vai ter você por inocente, não. Ele é justo, como o último atributo que os teólogos vão apresentar aqui, é que Ele é justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. E aí a gente diz Deus é amor e esquece que Deus, por ser santo, Ele também é justo.
Ele não pode amar de maneira que venha ferir a sua santidade. Ele tem que amar de maneira santa, justa, para que ele faça isso de maneira santa. Então nós não cremos nessa frase aí que muitas igrejas utilizam, né? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Pecador é aquele que pratica o pecado. O que vai para o inferno ser punido não é o pecado, é o pecador. O que leva ele para lá é a rebeldia contra Deus, que é pecado, é a transgressão da lei do Senhor, que é pecado, é não reconhecer Cristo como Senhor e seu Salvador, que é pecado e imperdoável. Porque o único meio de sermos perdoados é por meio de Cristo, e a gente não reconhece Cristo. Não há perdão. Salmo 5, o verso 5, o verso 6 diz: ó, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Então, Jesus veio morrer por pecadores. Sim, na cruz ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Mas isso não significa que Deus, ele ama o pecador. Porque se fosse o caso, Jesus não precisava vir. Bastava Deus, na sua vontade, dizer: está todo mundo salvo. Mas houve um preço para que esse pecador pudesse ser salvo. E o Senhor Jesus é essa instrumentalidade do amor de Deus na cruz, para que nós venhamos ser perdoados. A justiça que deveria ser aplicada a mim e a sua vida, por causa dos meus e seus pecados, ela foi aplicada em Cristo. É a obra da expiação. Cristo assumiu o nosso lugar. Meus irmãos, a gente fecha aqui nesse primeiro artigo, que tratam especificamente desses atributos de Deus, pelo qual as Escrituras elas vão nos ensinar e nos apresentam a respeito desse ser. Todos esses atributos contribuem para que venhamos glorificar o nome do Senhor. É importante entendermos que Ele é único, que Ele é verdadeiro, que Ele é vivo, é perfeito, é eterno, imortal, é Espírito. Todas estas características descrevem esse ser de Deus, pelo qual nós servimos e adoramos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a adorá-lo desta maneira, a orar a esse Deus, a louvar o seu nome eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.